Será que eu já perdi o tempo das grandes conquistas? Será que tudo que sonhei na juventude vai ficar apenas como lembrança e não como realidade? Talvez você sinta que o tempo correu mais rápido do que você imaginava. Os dias de energia e sonhos pareciam prometer muito, mas agora, ao olhar para trás, você sente um peso no coração. Será que a vida não te deu aquilo que você esperava? Será que não ficou devendo para você mesmo, para sua família, para os seus sonhos? Esse é o medo silencioso que corrói milhares de homens. O medo de envelhecer sem conquistas. É um medo que não se fala em voz alta, porque muitos acreditam que precisam parecer fortes, vencedores, confiantes. Mas quando a noite cai e o silêncio toma conta, essa voz interna sussurra: você não conquistou o suficiente. Você está ficando velho, sua chance já passou. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida, com toda a autoridade que vem da palavra de Deus. Seus dias serão prósperos. O envelhecimento não é um sinal de fracasso, não é a confirmação de que tudo terminou. Pelo contrário, ele é a prova de que você venceu batalhas que muitos não venceram. Cada ruga, cada marca no seu corpo, cada fio de cabelo branco é um testemunho de que você sobreviveu. E se sobreviveu até aqui, é porque ainda existe um propósito maior preparado para você. Talvez você sinta que perdeu oportunidades, que deixou de agarrar chances importantes. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez brotar água da rocha e que ressuscitou os mortos, ainda é o mesmo hoje. Ele pode abrir diante de você uma estrada que ninguém mais acredita ser possível. Agora, respire fundo. Permita que essa mensagem entre no seu coração. Nos próximos minutos, você vai compreender que esse medo não precisa mais dominar a sua mente, que sua idade não define sua relevância, que ainda há uma corrida para ser completada, uma missão para ser vivida e uma herança para deixar. Prepare-se. Essa é a sua manhã de libertação. O medo é um dos maiores ladrões de sonhos que o ser humano enfrenta. Ele não chega de uma vez, mas se instala devagar, como uma sombra que vai crescendo dentro da mente. E entre todos os medos, existe um que aperta mais forte o coração de muitos homens: o medo de envelhecer sem conquistas. Esse medo gera um ciclo silencioso, mas devastador. Ele começa com comparações. Você olha para colegas de trabalho, amigos de infância, vizinhos, parentes, e a mente começa a sussurrar: veja onde ele chegou e onde você está. Veja o que ele construiu e o que você ainda não tem. Veja o que ele conquistou e o que você deixou escapar. A comparação é a semente que o medo usa para criar raízes. E uma vez que ela brota, cresce a sensação de inadequação, de fracasso, de atraso. Então vem a segunda fase, a ansiedade. Você começa a pensar: o tempo está passando rápido demais. Não tenho mais a mesma energia de antes. Meus dias de força já ficaram para trás. E essa ansiedade não só rouba a paz do presente, como também paralisa sua capacidade de agir no futuro. Por fim, o medo se transforma em prisão. Ele convence você de que já é tarde demais, de que não adianta mais tentar, de que o barco da sua vida já partiu e você ficou para trás. E quando o coração acredita nisso, a fé enfraquece, os sonhos morrem e a esperança se apaga. Mas escute com atenção. Isso é uma mentira. É a mesma mentira que o inimigo sussurra desde o Éden. Ele sempre tenta roubar o valor que Deus colocou em você, sempre tenta fazer você acreditar que está derrotado antes mesmo de lutar. A palavra nos mostra o contrário. O tempo da sua vida não é determinado pelas comparações com os outros, nem pelo calendário humano. O tempo da sua vida é determinado pelo propósito de Deus. Você entende o que isso significa? Que a mão de Deus não se retira quando os anos passam, que Ele continua sustentando, guiando, fortalecendo. O Senhor não olha para você como alguém que perdeu o tempo, mas como alguém que ainda tem algo a cumprir. Talvez, neste momento, você esteja carregando feridas abertas do passado. Talvez se lembre de negócios que não deram certo,
Relacionamentos que se quebraram, oportunidades que escaparam. Talvez olhe para trás e sinta como se cada ano perdido fosse uma pedra sobre as costas. Mas hoje eu quero te dizer, essas pedras não precisam te enterrar. Elas podem servir de alicerce. Você já reparou que todo medo esconde um desejo profundo? Quem tem medo de envelhecer sem conquistas, na verdade, tem sede de viver uma vida significativa. Esse desejo não é algo para se envergonhar. Ele é a prova de que Deus plantou dentro de você a necessidade de deixar um legado, de cumprir uma missão, de viver para além de si mesmo. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que perdeu décadas. Talvez o medo tenha roubado anos preciosos de ação. Mas hoje pode ser o marco zero de uma nova fase. E essa nova fase pode ser ainda mais frutífera do que todas as anteriores. Olhe para a videira. Os ramos mais antigos são os que sustentam mais frutos. Olhe para as árvores. Quanto mais profundas as raízes, mais forte e firme é a sombra que oferecem. Assim é a vida do homem que decide confiar em Deus, mesmo quando os anos avançam. O medo de envelhecer sem conquistas pode ser o combustível que te leva a valorizar cada minuto, cada decisão, cada oportunidade daqui para frente. O que realmente importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive o tempo que tem. E você pode escolher viver este tempo com fé, coragem e motivação renovada. Transformar o medo em motivação é apenas o primeiro passo. Para que essa mudança seja real, é preciso traduzi-la em atitudes concretas, em escolhas diárias que criam um novo caminho. Porque a vida não se transforma por palavras bonitas ou promessas emocionadas, mas por decisões consistentes que, com o tempo, constroem uma nova história. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Se Deus te deu o presente de acordar hoje, então ainda existe propósito em sua vida. E propósito não se cumpre com pressa, mas com disciplina. Não é uma virada brusca que muda tudo, e sim o cultivo de hábitos simples que, pouco a pouco, criam raízes profundas. Pense agora em algo simples. Como estaria sua vida se nos próximos 30 dias você se comprometesse com 3 atitudes? Orar todas as manhãs, ler um trecho da palavra e dar um passo prático, ainda que pequeno, em direção a um objetivo? Em pouco tempo você perceberia mudanças profundas, sua mente se fortaleceria, sua fé se ampliaria e sua vida começaria a ganhar um novo ritmo. Talvez você diga, mas eu já tentei antes e não consegui. Sim, talvez tenha tentado com suas próprias forças. Mas desta vez não é você sozinho tentando mudar. É você caminhando debaixo da graça, sustentado pela palavra e fortalecido pelo Espírito Santo. É diferente. A diferença entre fracasso e vitória está em quem caminha ao seu lado. Um cristão fraco em oração ainda é mais poderoso do que o homem mais forte sem oração. Isso mostra que a vitória não depende de sua força, mas de sua dependência de Deus. Mesmo se falhou muitas vezes, mesmo se caiu, mesmo se sente que já perdeu tempo demais, hoje é o dia de levantar. Hoje é o dia de recomeçar. E cada hábito que você decidir cultivar agora será a semente de conquistas que florescerão nos próximos anos da sua vida. Um dos maiores inimigos do homem que teme envelhecer sem conquistas não está apenas dentro dele, mas também ao seu redor. É a pressão externa. A sociedade vive impondo padrões. Sucesso financeiro, corpo perfeito, estabilidade profissional, reconhecimento público. Desde cedo somos ensinados que precisamos chegar lá. Mas ninguém explica onde é esse lá. E quanto mais o tempo passa, mais essa cobrança cresce, mais pesada ela se torna, mais sufocante ela parece. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Olhou para conhecidos em redes sociais mostrando carros, casas, viagens. Escutou parentes perguntando quando você vai ter a sua casa própria, o seu negócio, o seu padrão de vida. Sentiu até a própria família,
muitas vezes de forma inconsciente, esperando que você fosse aquele que sustentaria tudo e todos. Essa pressão externa pode ser devastadora. Ela não apenas pressiona, mas também compara. Ela sussurra: veja onde você deveria estar e veja onde está agora. Mas aqui está a verdade. A medida do homem não está no padrão do mundo, mas no propósito de Deus. Enquanto a sociedade olha para conquistas visíveis, Deus olha para conquistas invisíveis: o caráter, a fé, a obediência, o amor. Essas são as vitórias que ninguém consegue medir com números, mas que ecoam para a eternidade. É por isso que a comparação é tão perigosa. Comparar-se aos outros é viver uma vida emprestada, é correr uma corrida que não é sua. A Bíblia nos lembra em Gálatas 6:4. Examine cada um a sua própria conduta, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Essa é uma das passagens mais libertadoras da palavra, porque ela nos lembra que Deus não espera que você seja melhor que o outro. Ele espera que você seja fiel ao que Ele entregou a você. A comparação sempre gera dois resultados: orgulho, quando você acha que está melhor que os outros, ou frustração, quando acha que está pior. Mas nenhuma dessas posturas constrói vida abundante. A pressão externa também tem outro efeito cruel. Ela rouba a paz. Homens vivem com a mente pesada porque carregam não apenas suas próprias preocupações, mas também o peso das expectativas alheias. E quando se sentem incapazes de corresponder, mergulham em silêncio, tristeza e até isolamento. Mas escute, você não foi chamado para agradar a todos. Jesus mesmo disse em João 8:29, eu sempre faço o que lhe agrada. Ele não estava preocupado em agradar multidões, mas em agradar o Pai. E se o próprio Filho de Deus viveu assim, por que nós viveríamos de outra forma? O segredo para lidar com a pressão externa está em redefinir quem é a sua audiência. Você não vive para o olhar de vizinhos, colegas ou familiares. Você vive diante de Deus. E é dele que vem o aplauso que realmente importa. Quantos homens desistem dos seus sonhos porque ouviram palavras de crítica? Quantos deixaram de avançar porque alguém disse: isso não é para você, você já passou da idade, agora é tarde? Mas quantas dessas vozes têm autoridade sobre a sua vida? Nenhuma, porque a única voz que realmente importa é a voz que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você escolhe ouvir essa voz acima de todas as outras, algo poderoso acontece. A pressão externa perde força. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser validado por padrões sociais. Não precisa corresponder às expectativas humanas. Você precisa apenas permanecer fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos. Talvez neste momento você esteja pensando: mas e minha família? E as pessoas que dependem de mim? Como não sentir essa pressão? A resposta não é ignorar responsabilidades, mas entregar o peso a quem pode carregar. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Você não precisa carregar sozinho as expectativas. Há um lugar de descanso para sua alma. Há um lugar onde o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. É na presença de Cristo. Portanto, a cada vez que sentir a pressão do mundo apertando seus ombros, lembre-se, você não precisa correr a corrida deles. Você precisa correr a sua. E correr com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Poucas dores pesam tanto quanto olhar para trás e enxergar uma lista de fracassos. Negócios que não prosperaram, relacionamentos que se romperam, oportunidades desperdiçadas, escolhas que custaram caro. Cada lembrança parece reforçar a sensação de que você não é capaz, de que já perdeu demais, de que não merece uma segunda chance. Muitos homens carregam dentro de si essa voz que acusa constantemente: você falhou, você não serve, você nunca vai conseguir.
Essa voz se repete até se tornar parte dos pensamentos, até que a pessoa passa a acreditar que realmente não existe futuro para ela. E quando a confiança em si mesmo desaparece, até mesmo a fé em Deus começa a enfraquecer. Mas há uma verdade que precisa ser firmada em sua mente. O fracasso não é sentença final, é apenas uma etapa no caminho. Quem nunca errou, nunca tentou. Quem nunca caiu, nunca aprendeu a levantar. É no processo de recomeçar que a força interior se revela. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que fracassaram, mas que foram levantados novamente pelo Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes e, no entanto, foi restaurado e se tornou um dos maiores pilares da igreja. Paulo perseguiu cristãos com ódio, mas depois foi transformado e levou o evangelho às nações. Moisés, antes de ser o grande libertador, foi um fugitivo no deserto, carregando a culpa de um crime. Todos eles tinham motivos para se sentir fracassados, mas encontraram em Deus a chance de recomeçar. Isso nos mostra algo fundamental. A confiança não precisa nascer apenas da sua própria capacidade, mas da certeza de que Deus pode usar até os seus erros para escrever uma nova história. Quando Paulo declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ele não estava exaltando a própria força, mas reconhecendo que sua confiança vinha de uma fonte maior. É inevitável que o medo tente retornar. Ele sempre vai trazer à memória as falhas, os atrasos, os sonhos que parecem perdidos. Mas toda vez que essa voz se levantar, você pode responder com a palavra: "Eu não caminho sozinho. O Senhor é quem me fortalece. Ele é quem me guia, Ele é quem me levanta." Reconstruir a confiança é um processo diário. Não acontece de uma vez, mas a cada manhã em que você decide acreditar que ainda há esperança, que ainda há propósito, que ainda há conquistas à frente. Você não é definido pelas quedas, mas pela capacidade de se levantar. Não é definido pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus declara. Você é meu filho, escolhido e amado. Talvez neste momento você se sinta sem forças para acreditar em si mesmo. Mas saiba que mesmo quando a sua autoconfiança se quebra, existe uma confiança mais sólida em que você pode se apoiar, a confiança em Deus. E quando você deposita sua vida nas mãos dele, naturalmente começa a recuperar a fé em quem você é. A confiança é como uma casa. Pode ter sido abalada por tempestades, pode ter rachaduras profundas, pode até ter desmoronado em alguns momentos, mas sempre pode ser reconstruída. E se for edificada sobre o alicerce de Cristo, nenhuma tempestade será capaz de destruí-la novamente. O que dá sentido à vida não são apenas as conquistas materiais, nem os aplausos do mundo, mas a clareza de que existe um propósito maior. Muitos homens chegam a certa altura da vida e se perguntam: para que tudo isso? Qual é o meu papel agora? O que ainda posso oferecer? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, mas de busca. Elas revelam um coração que deseja encontrar significado. O erro está em acreditar que propósito é privilégio dos jovens, como se apenas quem tem 20 ou 30 anos pudesse sonhar e planejar. A verdade é que o propósito não tem prazo de validade. Ele pode ser vivido em qualquer idade, em qualquer fase, em qualquer circunstância. Moisés descobriu sua missão de libertador com 80 anos. Abraão recebeu a promessa de ser pai de multidões quando já não tinha mais forças. Ana, depois de anos de esterilidade, gerou Samuel, que se tornaria profeta. Esses exemplos mostram que o tempo humano não limita os planos divinos. Quando Deus decide agir, ele rompe cronogramas, expectativas e estatísticas. Talvez seu propósito hoje não seja pregar para multidões, mas ser presença de amor dentro da sua família. Talvez não seja abrir uma empresa milionária, mas usar sua experiência para orientar alguém mais jovem. Talvez não seja conquistar um grande palco, mas ser luz em um pequeno ambiente onde todos precisam de esperança.
O propósito de Deus nunca é medido em números, mas em frutos. Jesus disse em João 15:16: Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Essa é a essência da vida com sentido. Deixar frutos que permanecem. Frutos de fé, frutos de amor, frutos de exemplo, frutos de transformação. Muitos desanimam porque pensam, já é tarde demais para mim. Mas não existe tarde demais no calendário divino. Enquanto houver fôlego em seus pulmões, ainda há propósito em sua vida. O Salmo 92:14 diz: Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Essa é a promessa para todo aquele que permanece ligado à videira que é Cristo. Propósito não é algo que você precisa inventar, mas algo que você precisa alinhar. Ele já está dentro de você, porque Deus o plantou no momento em que te criou. O que precisa ser feito é ouvir a voz do Senhor, buscar direção em oração e obedecer ao que Ele revela. Quando você vive em obediência, cada detalhe do dia a dia passa a ter sentido, mesmo os mais simples. E quando você encontra esse propósito, a vida muda de cor. O medo de envelhecer sem conquistas perde força, porque você entende que o verdadeiro valor não está na quantidade de anos, mas na qualidade com que eles são vividos. Não está no tamanho dos resultados visíveis, mas no impacto eterno do que você constrói. Se hoje você sente que sua vida perdeu o rumo, peça a Deus para renovar sua visão. Pergunte: Senhor, qual é o meu propósito nesta fase da vida? O que o Senhor deseja de mim agora? Essa oração sincera abre portas que estavam fechadas, traz clareza para decisões e enche o coração de coragem para avançar. Não importa quantos anos você tenha, nem quantos erros cometeu. Existe algo que só você pode realizar. Existe alguém que só você pode alcançar. Existe uma marca que só você pode deixar. Propósito é o que transforma o simples passar dos dias em uma jornada de significado. E a boa notícia é que você não precisa esperar mais nada. O tempo é agora. O propósito de Deus não é para amanhã, é para hoje. O medo de envelhecer sem conquistas é uma mentira que não pode mais ditar o rumo da sua vida. Você não é definido pela idade que tem, nem pelas oportunidades que perdeu, nem pelas comparações que o mundo te impõe. Você é definido pelo propósito eterno que Deus plantou em você. E esse propósito não expira. Enquanto houver vida, há missão. Enquanto houver fôlego, há caminho. Enquanto houver fé, há esperança. Quantos homens passam os últimos anos da vida olhando para trás com arrependimento, acreditando que o melhor já ficou no passado. Mas hoje eu quero te dizer, o melhor ainda pode estar à sua frente. Não importa se você tem 40, 50, 60 ou mais. A Bíblia nos mostra que os maiores feitos de muitos homens de Deus aconteceram justamente quando o mundo já não esperava nada deles. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo estas palavras por acidente. O Senhor permitiu que você chegasse até este momento porque Ele tem uma nova fase preparada. Uma fase onde o medo não governa mais seus pensamentos, onde a esperança volta a crescer dentro de você, onde cada passo é guiado pelo Espírito Santo. Olhe para a sua vida. Quantos livramentos você já teve? Quantas vezes você achou que não iria conseguir, mas conseguiu? Quantas vezes a mão de Deus esteve estendida sobre você mesmo quando você não percebia? Essas provas são lembretes de que Ele nunca desistiu de você. E se Ele não desistiu, por que você desistiria? Não permita que a vida acabe sem que você descubra o quanto ainda pode ser vivido com intensidade. Você pode reconstruir relacionamentos, pode resgatar sonhos esquecidos, pode ser inspiração para seus filhos, para seus netos, para pessoas que ainda vão cruzar seu caminho. Você pode viver uma vida de impacto, não porque é perfeito, mas porque se dispõe a caminhar com o Deus que é perfeito. Então, a partir de hoje, levante-se. Decida que não vai mais viver refém do medo. Decida que não vai mais aceitar as mentiras que o inimigo sussurra.
Decida que seus próximos dias serão vividos com propósito, coragem e fé. Porque, independentemente da sua idade, seus dias ainda podem ser grandes. Se esta mensagem falou com você, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se agora neste canal. Isso é muito mais do que apertar um botão. É a forma de continuar recebendo palavras que vão fortalecer sua fé todos os dias. Além disso, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva qual foi a parte desta mensagem que mais tocou o seu coração. Sua participação pode inspirar outros homens que estão enfrentando as mesmas batalhas. O futuro não está perdido. O tempo não acabou. O Deus que sustentou você até aqui é o mesmo que vai guiar seus próximos passos. Confie nele, caminhe com ele e descubra que os anos que virão podem ser os mais frutíferos, os mais significativos e os mais marcantes da sua vida, porque a sua história não terminou. Ela está apenas começando.